quero orar com você, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus nessa noite. Amém? Senhor, obrigado por tua presença nesse lugar. É bom, é muito bom estar na tua casa, é muito bom estar em comunhão com os nossos irmãos. É muito bom, Senhor, poder ouvir tua voz. Obrigado. Fala conosco. Que tudo aquilo que possa nos impedir seja repreendido em nome de Jesus. Possamos estar aqui com o coração voltado para a tua voz, para a tua palavra. Amém. O tema da palavra de hoje é a grandeza de Deus em nós. Quero que você olhe para o irmão do seu lado e diga assim: a grandeza de Deus está em você. Preste atenção, enquanto eu estiver falando de grandeza, não entendam isso negativamente como uma espécie de orgulho. Ah, fulano nasceu com rei na barriga. A única pessoa que teve um rei na barriga foi Maria, ninguém mais. Só ela. Então, não pense em grandeza como orgulho, mas eu quero que você pense nessa palavra grandeza como realeza, nobreza. Já viu alguém dizer, eu acho que fulano pensa que tem sangue azul? Nós falamos de grandeza como algo real, entendam isso como algo nobre. Por exemplo, a grandeza que nós encontramos num rei, a imponência de um rei. Eu me lembro quando eu visitei a igreja de Ioido, na Coreia. Eu acredito que, se não a maior, uma das maiores igrejas do mundo, do Po Yang-shu, hoje David Yang-shu. E tinha um rei na arquibancada onde eu estava. E na hora o David Yang-shu pregando, ele citou o nome desse amigo. Meu amigo que está aqui, rei de tal país, veio me visitar hoje. Eu acho que era Nigéria. Eu olhei para trás, ele levantou, um homem negro, alto, forte, com uma estola de onça, descendo do ombro até a cintura, a cabeça da onça aqui, eu não sei, eu acho que era um tigre, sei lá, no ombro, e ela estava mordendo o tecido que enrolava na cintura dele. Cara pomposo. Você olhava e dizia assim, esse cara é rei mesmo. Ele se levantou, olhou, como se ele fosse melhor que todo mundo. É um aspecto assim, e na verdade eu não quero puxar para esse lado de orgulho, mas para o lado real. Um exemplo simples é um leão. Quem já viu um leão ao vivo aqui? Ou quem já viu através da TV, da internet? Todo mundo aqui já viu um leão, não é verdade? Alguém aqui não sabe que bicho é esse? E você sabe o que é que o leão faz? Ele tem um gingado próprio. Já viu o leão andando? Irmão, por exemplo, o gato, né? O gato ele vem andando, parece que nada está acontecendo. Hudson estava brincando que o gato dele é muito inteligente porque diz o próprio nome. Mas ele também colocou o nome de Miau no gato. E o gato vai falar o nome mesmo. Então, o leão ele tem ali um andar peculiar e aquela juba imponente dele. E quando ele solta o rugido, irmão, aquilo dá medo. E quando ele vai correr atrás da sua caça para se alimentar, ele tem classe até na maneira que corre. Ele é real. Ele é o que nós chamamos do rei da selva. Ele nasce com aquele ímpeto dentro dele de reinar, de dominar. É desse tipo de grandeza que eu quero falar hoje. Filipenses 2,5 nos fala de um homem, na verdade, Jesus, que foi e é, e sempre será o maior exemplo de grandeza que nós podemos ter na vida. A Bíblia diz aqui, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Nós cremos que Jesus era
e é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é que eu posso dizer por usurpação? Ele não quis tomar aquilo para ele. Ele não lutou por aquilo. Opa, como se alguém pudesse dizer, sumiu algo meu, me usurparam, me roubaram, me tiraram isso. Né? Alguém brigou comigo e levou algo que era meu, fui assaltado, ele me usurpou o meu celular. Ele brigou comigo, contendeu comigo e tirou de mim o que era meu. Só que no caso de Jesus era diferente, porque ele também era Deus. Ele é parte da Santíssima Trindade. Mas a Bíblia diz que ele não usurpou. É como se a Bíblia estivesse dizendo, olha, Jesus, ele se entregou de bom grado, ele fez a escolha de se entregar. Ele não lutou dizendo, opa, Pai, eu não vou descer, porque eu também faço parte, eu sou Deus também. Eu também estou num lugar de honra, de glória. Não, ele se entregou. É tão interessante porque Jesus, a Bíblia diz, ele não luta para ser igual a Deus, esse também é meu lugar. Não, ele se entrega. E a Bíblia diz que ele se esvazia da sua glória, ele desce e assume uma figura humana. Como se não bastasse, a Bíblia diz que Jesus se esvazia ainda mais e assume a forma de servo, abaixo de um ser humano comum da época, vamos dizer assim. Os servos, eles tinham a responsabilidade de simplesmente servir, poderiam ser escravos, servindo nem por um salário, mas pela comida e por um teto sobre suas cabeças, servindo apenas para viver, sobrevivendo. Jesus, então, se despiu da sua glória, deixou o seu lugar de glória, veio até nós, se transformou num ser humano, se colocou no nosso nível. Como se não bastasse, ele desce mais ainda e ele diz assim, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Isso que é grandeza, é você entender o seu papel e é você viver o propósito de Deus para a sua vida. Diferente do diabo, por exemplo. A Bíblia diz em Isaías 14, 13 e 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías está falando aqui do diabo enquanto ainda anjo de luz, criado por Deus, um ser de autoridade nas regiões celestiais. Enquanto Jesus diz assim, eu entrego a minha vida, eu vou descer. O diabo diz assim, eu vou tomar o lugar de Deus, eu vou subir, eu vou tomar o seu trono. Nós entendemos, meus irmãos, que grandeza nem sempre é subir. Às vezes ser grande é se humilhar. Às vezes ser grande numa briga é dar o braço a torcer, dizer tudo bem, você tem razão. Mesmo sabendo que a razão está com você, você olha para outra pessoa, nós não vamos brigar por isso, que seja do seu jeito. Não é quem ganha, às vezes a grandeza é de quem aparentemente perdeu ou cedeu. Essa é a grandeza da qual Jesus nos fala hoje. No texto de Filipenses, Jesus, com sua atitude, já começa a nos ensinar princípios de grandeza. O seu exemplo. Os grandes quebram regras. Os grandes fazem do seu jeito. Mas Jesus não. Ele veio sendo obediente até a morte e morte de cruz. Porque ele decidiu não apenas falar de um exemplo, mas ele decidiu ser um exemplo. Sua humildade. Os grandes, como o mundo diz, não dependem de ninguém. Eles que têm que ser servidos. Eu tenho que ser servido. Não. Ao contrário, Jesus disse, eu vim para servir. Sua obediência. Os grandes fazem do seu jeito. Você que é adolescente, que é jovem, você quer ser grande, poderoso, obedeça a seus pais. Ouça o que eles têm a dizer, a não ser que o que eles querem que você faça seja contra a palavra de Deus. Aí você precisa ter uma conversa com eles e mostrar a palavra de Deus a eles. Mas se não é isso, obedeça.
Ouça, isso é grandeza. Nós observamos, meus irmãos, que as características da grandeza de que falamos hoje é diferente das características da grandeza de que o mundo fala. Ser grande no mundo é ter muito dinheiro. Ser grande no mundo é ter uma aparência de sucesso. Mas uma vez eu ouvi uma frase num filme que eu achei muito interessante, nunca mais esqueci, que as pessoas mais felizes do mundo às vezes voltam para casa com mau cheiro no final do dia, por causa do seu trabalho. Ser grande vai muito além de uma aparência, vai muito além de ter condição financeira elevada. Ser grande é algo que tem que partir de dentro de nós, através daquilo que Jesus está fazendo. A Bíblia diz que o diabo, na figura de um ladrão em João 10, não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Jesus veio nos mostrar algo diferente. Em 1 Coríntios 2,14, olha o que a Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Até aqui nós entendemos que a grandeza de Deus, ela é totalmente contrária à grandeza do mundo. Jesus diz para você o quê? Se você quer ser grande, ou maior, então seja aquele que sirva. O mundo diz o quê? Os grandes é que serão servidos. Talvez você nem viu, mas alguém me serviu água aqui hoje. Foi a Karime, diaconisa aqui da igreja. Eu estou gripado e eu preciso de água para continuar falando. Ela me serviu essa caneca de água. E por causa do que ela tem feito, eu posso também exercer bem o meu trabalho. Eu posso pregar a palavra de Deus aqui nesse púlpito por causa do serviço que ela tem feito. Mas alguém grande, eu quero te falar que Deus está vendo isso. Talvez nós aqui não estejamos vendo isso ou valorizando, mas Deus valoriza muitas vezes coisas diferentes do que nós estamos valorizando. Você precisa entender como alguém pode ser grande, o mundo diz, lavando um banheiro. Como alguém pode ser grande fazendo isso? Olha, não. Mas essa é a grandeza que a palavra de Deus prega. É a grandeza de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu quero que você entenda então essa diferença entre grandeza de algo que é de um reino, é real, é uma realeza, versus uma grandeza que fala de orgulho. Não é dessa grandeza que eu estou falando hoje. Os irmãos compreenderam isso? Então eu vou começar a pregar. Tá bom? Quando entendemos que a grandeza de Deus habita em nós, tudo começa a mudar. Nossa postura, escolhas, e de uma forma geral mudamos o modo como vemos, como vivemos. Isso muda a forma como nós vemos a vida e também muda a nossa escala de valores. Começamos a entender o que realmente importa e o que realmente tem valor para nós. Isso é interessante porque os que são mais jovens têm uma escala de valores muito diferente dos que são mais velhos. E eu acho isso muito assim intrigante. Mas com o passar da vida as coisas vão mudando a gente, não é verdade? O pessoal que está aqui, que está um pouco mais velho, não quero ofender ninguém. Todo mundo aqui está muito jovem. Mas eu ouvi uma história uma vez de que quando um bebê nasce, isso é só uma analogia, ele nasce com as mãos fechadinhas. Como se ele dissesse assim: eu estou segurando o mundo e ninguém me toma ele. Estou agarrando a oportunidade de viver. Olha, tudo que vier à minha frente eu agarro e não vou soltar. Essa mesma pessoa disse que quando uma pessoa morre na sua velhice, ela morre com as mãos abertas. Ela diz: realmente, nada do que eu construí, do que eu comprei, eu vou levar comigo.
a não ser o meu relacionamento com Deus. Aquilo que eu deixei vai servir como legado para as próximas gerações, mas de nada eu vou levar. É uma perspectiva diferente. E eu contei para vocês um exemplo, uma história com meu filho, como sempre eu conto essas histórias com o João, e alguns já me ouviram. Eu havia acabado de comprar um jogo de sofá lá para casa, 2 sofás assim, e escutei um som do quarto. O sofá tinha acabado de chegar, tipo assim, um dia atrás. Eu escutei tuf, 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 tuf. Quando eu corri, eu contei. Meu filho tinha feito 21 buracos no meu sofá com um lápis. E ele já ia para o próximo. Tuf, tuf, tuf. Quantos anos ele tinha, amor? 2. Assassinando o meu sofá. Eu falei assim, meu Deus, eu só lembrava do dinheiro que eu tinha pago. Eu acabei de pagar. E minha esposa namorava com esse sofá, a gente nunca comprava. Dessa vez eu disse, eu vou comprar este negócio. E o menino me fez 21 buracos. Eu fiquei olhando aquilo, eu não sabia o que fazer, irmão. E aí eu recebi na minha casa um amigo, um apóstolo Silva da Venezuela, já com seus quase 80 anos. Ele veio me visitar, veio aqui no Brasil. Chegou em casa e eu estava assim naquela hora. O que é que aconteceu? Disse, olha aqui, apóstolo, olha aqui. Meu filho furou o sofá todo. Acabei de comprar. Ele, na sua experiência de vida e sabedoria, disse assim, tira uma foto e põe uma legenda. Graças a Deus, eu tenho família. E pendura aqui na tua casa. Eu falei, Jesus... Graças a Deus eu tenho família, meu filho assassinou meu sofá. Mas a perspectiva dele foi essa. Lá em casa, você sabe, criança pega as canetinhas, ele sai riscando as paredes. Tudo para ele é um lugar para se desenhar. E eu chego na casa do meu sogro na época, e meu filho riscando as paredes do quarto e tudo. Aí eu falei, meu sogro, diga não para esse menino, pelo amor de Deus, ele está riscando a casa. Ele olhou para mim e disse assim, meu filho, aqui o João Pedro pode tudo. Pode riscar, meu filho, risca. Detona essas paredes aí. E o João Pedro o que é que faz? Toma canetinha. Você tem uma escala diferente. Você vai conversar com as pessoas mais jovens, o que é que elas querem? Trabalhar para comprar. É uma casa nova, é um carro. Os mais velhos, o que é que eles vão dizer? Meu prazer é almoçar aos domingos com a minha família. É ver os meus netos correndo, é botar meu neto no ombro, porque a escala de valores ela vai mudando com o tempo. E você vai observando que o que mais importa não são as coisas materiais, mas é o relacionamento que você constrói com as pessoas. Eu vou te falar, 9 anos pastoreando ainda é muito pouco, mas eu tenho entendido. E eu já tenho falado isso para vocês. Por mais que nós sejamos a igreja, uma igreja linda estruturalmente, temos uma estrutura boa, um espaço para crianças, por mais que eu ponha um programa de TV, por mais que eu faça de tudo, só quem pode nos fazer crescer é Jesus. Não adianta. Pode inventar, pode fazer o que for, a bênção vem de Deus. Você que é empresário, você pode bolar promoção, você pode fazer o que você quiser fazer, vai causar até um certo efeito. Mas eu quero te falar, quando você se prostrar aos pés de Jesus, é que a coisa vai acontecer. Não adianta, só as estratégias não surtem efeito. Jesus precisa ser o centro delas, para que as coisas funcionem na minha vida, nessa igreja, na sua vida. Então, quando nós temos a grandeza de Deus em nós, e eu quero deixar claro aqui que se isso não for entendido na sua juventude, você vai acabar entendendo na sua velhice, porque o tempo passa para todos. E vai haver um momento de conclusões na sua vida. Pastor Emerson leu o texto hoje de Mateus 6,19, que diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? A grandeza de Deus em nós nos faz ver a vida de um prisma diferente. Eu podia olhar para aquele sofá e pensar, poxa, perdi tantos reais, destruí o meu sofá. Meu Deus, maldita a hora que eu me tornei pai. Ou eu podia olhar, como o apóstolo Silva disse, que bênção, Senhor, eu tenho um filho. Graças a Deus, eu tenho um filho. Ele saiu de mim, Senhor. É um fruto meu. Ele vai perpetuar o meu legado, ele vai assumir aquilo que eu estou construindo. É um menino de Deus, meu filho amado. Então, quando você tem a grandeza de Deus em você, você olha a vida por prismas diferentes. A grandeza de Deus em nós, através do Espírito Santo, causa um impacto profundo. Nos leva a ser como Jesus e assim a viver como Ele viveu aqui na terra. 1 João 4 diz, filhinhos, vocês são de Deus, e já tendes vencido, os tendes vencido. Se você ler 1 João 4, desde o primeiro versículo, você vai ver várias situações que o Senhor está colocando, que podem tentar atacar e minar a nossa vida. É disso que Ele está dizendo. Você já tem vencido isso, vocês são filhos de Deus também, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. O nome de Jesus também é Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio para ser também um Deus pessoal, não só de longe, mas de perto, um amigo pessoal, através do Espírito Santo. E hoje nós somos templo do Espírito Santo. Você está vencendo, e você vai continuar vencendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João 14:12 diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, além de Jesus, outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele vai morar, Ele vai habitar em vós, será o vosso Consolador, o vosso guia, Ele vai direcionar a sua vida. É o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo, mas nós, como povo de Deus, o recebemos. Cremos em Jesus, guardamos os seus mandamentos e passamos a ser templo do Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E quando o Espírito de Deus habita em alguém e ele manifesta a realeza de Deus, a grandeza de Deus nesse alguém, acontece algo chamado também fruto do Espírito. É algo que flui na sua vida. E a Bíblia fala que esse fruto do Espírito é amor. Quem é grande sabe que tem que amar. Alegria. Quem é grande sabe que tem que andar com o coração cheio da alegria do Senhor. Quem é grande sabe que tem que andar com o coração cheio de paz. Mesmo quando as adversidades estiverem à sua volta, você tem paz, porque a grandeza de Deus está em você. Você tem longanimidade. Eu gostei disso. Eu gostei. Às vezes a gente passa por cima dessas palavras bíblicas e não para estudá-las. Mas olha o que quer dizer longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é um substantivo feminino da língua portuguesa.
E define alguém que possui a característica ou qualidade de grandeza de ânimo. É alguém animadão. Ele está alegre, ele está feliz, ele está animado em fazer aquilo que ele está fazendo. Você diz assim, vamos, ele diz, fui. Será que vai dar certo? Claro. Vai, nós vamos conseguir, vamos lutar, nós somos vencedores. Uma pessoa que encara com coragem as adversidades a favor de alguém. Alguém que encara a vida com coragem, não com medo. Este termo está relacionado com o ato de ser bondoso ou generoso, a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos também pode ser um exemplo de longanimidade. O significado livre da palavra de origem hebraica é vagaroso em irar-se. Eu conheço alguém vagaroso em irar-se. Eu falei hoje de manhã, os diáconos riram aqui, porque ele é diácono aqui na igreja, o Elmi, meu padrasto. Aquele homem, para ficar com raiva, tem que brigar muito com ele. Não é brincadeira, irmão. Eu acho que eu posso contar numa mão, eu acho que com uns 2 dedos só, às vezes que eu vi ele com raiva, chateado com alguma coisa. Mas tem gente que tem um estopim curto, né? Qualquer coisa que aconteça, ele perde o controle. Ele fica fora de si. Mas o longânimo, ele é vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva ou rancor. Na versão grega da expressão, o significado literal seria longura de espírito. É alguém que, não importa o que aconteça, ele crê no Senhor. Deus está no controle. Benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como a generosidade, a bondade, a benevolência. No âmbito religioso, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, a benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Olha, agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, se comportando com base, eu gostei disso. Alguém benigno é alguém que se comporta com base na lealdade e na fidelidade. Você que é fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, vocês que são fiéis aos seus pais, fiéis à sua liderança. Eu achei tão bonito esses dias. Eu estava assistindo o DVD da Raquel Novaes. Receba a glória, ou é receba a honra, a honra. E ela convidou o Ademar de Campos para fazer uma participação. Ele subiu, eles são da mesma igreja, Comunidade da Graça de São Paulo. O pastor é o pastor Carlos Alberto Bezerra. E o Ademar de Campos subiu no altar e disse assim: eu estou muito feliz de estar aqui hoje para gravar esse DVD, principalmente diante do meu pastor, com quem eu caminho há 40 anos. 40 anos, rapaz. Imagina se esses homens não tiveram algum problema, algum desentendimento, se eles concordaram sempre em tudo. Não, com certeza não. Mas eles conseguiram vencer todas aquelas adversidades. Ele olha para o pastor dele e diz assim: não é só meu pastor, é meu amigo. Há 40 anos caminhamos juntos. Aqui foi um impacto para mim, porque eu estou há 10 anos caminhando com o pastor Joaquim. Quase isso. 10 anos. Eu fico pensando, acho que ele não terá, pela idade que tem hoje, oro para que viva muito. Mas eu gostaria de dizer, um dia caminhei 40 anos com o meu pastor, que não é só meu pastor, é meu amigo. A benignidade, da lealdade, da fidelidade. As pessoas hoje quebram sua fidelidade e lealdade muito facilmente, prometem coisas que não cumprem. Tenha cuidado, porque a sua palavra é uma das coisas mais importantes da sua vida. Eu termino uma discussão com meu filho quando eu digo isso. Ele diz: pai, faz isso para mim. Vou fazer, filho. Vou viajar, vou procurar isso que você está querendo. A última vez agora foi esse tal de spinner, uma coisa que só fica girando. Fazer o quê? O povo diz que desestressa. Eu fico mais estressado com aquele negócio que só faz aquilo. Meu Jesus, não podia fazer mais alguma coisa? Tá bom. Aí falei: vou trazer, rapaz, o spinner. Fica tranquilo, vou comprar. Não, pai, o senhor não vai não.
Vai não, o senhor está dizendo que vai, não vai. Coisa de criança. Só é preciso eu dizer isso aqui para ele: filho, alguma vez eu faltei com a minha palavra para você? Não, pai. Minha esposa está aqui. Não houve uma vez, nesses 7 anos, que eu prometi algo ao meu filho e eu não cumpri o que eu prometi para ele. Porque imediatamente eu pego o meu celular, eu anoto lá: comprar spinner para o João Pedro. Só descanso quando eu cumpro o que eu prometi. E se eu não encontro, eu chego para ele e digo: filho, eu procurei. Fui em tudo que foi loja e não encontrei o que você quis. Mas eu estou te dando uma satisfação do que eu te prometi. Mas o meu filho nunca vai poder olhar para mim e dizer: meu pai é um homem sem palavra. Meu pai me promete e não cumpre. Eu quero que meu filho olhe para mim e veja um exemplo de um homem de Deus. Antes de ser um pastor, eu quero ser um homem de Deus. Que ser pastor seja uma consequência. Cuidado com a sua palavra, sua lealdade, sua fidelidade. A Bíblia também fala de bondade, fé, mansidão. E fala de domínio próprio. E já há quem diga que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Ou é um ou outro. Então você precisa cultivar o domínio próprio. É naquela hora calorosa de uma discussão. Alguém, por exemplo, estava reclamando comigo que na segunda-feira tem uns irmãos aqui da igreja jogando bola. Eu não sou atleta, não jogo bola. Mas se essa bola começa a ser uma coisa que é motivo até de mau testemunho, começa a desagradar a Deus. Se numa bola você é crente, começa a xingar o irmão do outro time, você está precisando de um relacionamento novo com Jesus. Se você fica com raiva a ponto de pensar: eu vou derrubar esse irmão, eu vou dar um carrinho, eu vou destruir com a canela dele quando ele passar agora, não tem jeito, olha o que ele fez comigo, eu acabo com a tua raça, vou acabar contigo. Que foi isso? Não, não vi. Passou, não vi, deu uma canelada, não enxerguei nada. Olha o irmão. Irmão, ou é domínio próprio, ou é demônio próprio. Que você seja alguém que caminha com domínio próprio. Você é grande. A grandeza também nos faz. E o que a grandeza de Deus causa em nós? Como essa palavra se aplica, pastor, de forma prática nas nossas vidas hoje? Primeiro, a grandeza de Deus nos traz humildade e desejo de servir. Jesus disse lá em Marcos 10:43, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu estava com fome e cansado, depois da conferência lá em São Paulo, numa Burger King. Eu, pastor Hudson Henrique, pastor Alisson. Um lugar pequeno, apertado, num posto de gasolina. Paramos para comer. Eu entro, as mesas estão todas lotadas, não tem lugar para ninguém. Estou cansado, quero sentar para comer tranquilo. Fizemos o pedido, eu estou ali esperando. E pensando: primeira mesa que desocupar, meu irmão, eu me jogo em cima dela. Desocupou, eu estou aqui, ó, ligado. É agora, peguei. Aí uma assim do meu lado direito desocupa. De repente as pessoas levantam. E nós éramos 4 certinho para a mesa. Opa, eu já estou me direcionando. Isso aqui ninguém pega. Quando eu olho para trás, tem um casal de idosos. Olhando assim para a mesa. Falei: oh meu Jesus amado, meu Pai. Meu Senhor amado. Aí eu olhei para a senhora e disse assim: a senhora quer sentar? Querendo sentar, meu Deus, eu. Aí eu posso, moço? Pode. Ela sentou com o marido. Eu me afastei e disse assim: perdi, não tem jeito. Jesus, tu é bom em todo o tempo. Aí eu escutei quando o marido disse para ela o lugar apertado, disse assim: ninguém mais faz isso hoje, de dar a mesa ao lugar. Esse homem então passou a rir para mim o tempo inteiro. Se eu olhasse para ele, ele estava...
rindo. Como se dissesse assim: rapaz, você é demais, cara. Eu estava até meio constrangido com o homem. O homem veio servir refrigerante, mas numa gentileza comigo. Mas hoje você entra nos ônibus, tem lá aquelas cadeiras separadas para idosos, cadeirantes, lactantes, né? Ou gestantes. Tem adolescente jovem sentado. Entra uma senhora de bengala, ele não se levanta para ceder o lugar. E ninguém diz nada, era para dar uma remada assim. Levanta, folgadão. Não, ninguém fala, sabe por quê? Ficou normal. É assim, deixa a idosa ficar de pé aí se cansando, enquanto tem um adolescente sentado na cadeira dos idosos. As pessoas, é como se elas tivessem perdido o senso de servir com humildade os outros. E até nós cristãos, estamos achando isso normal. Na verdade, há uma crise na igreja do Senhor na terra. Uma crise na questão do serviço voluntário. Uma igreja, meus irmãos, ela se move principalmente pelo voluntariado. E eu tenho um texto aqui que eu achei assim muito especial, quero ler para vocês, que diz o título é Voluntário, um passo à frente. Nos tempos antigos, certo general, em meio a uma longa guerra, reuniu seus soldados de elite e disse-lhes: tenho necessidade de um homem entre vós, meus soldados de confiança, para ser enviado em uma missão especial. Provavelmente ele não voltará com vida. O comandante falou: eu preciso de alguém aqui no exército, mas que provavelmente, se quiser seguir essa missão, não vai voltar vivo. Ele diz: mas o meu reino e o destino dessa guerra dependerá deste derramamento de sangue. Para não vos intimidar e para que não sintais constrangidos em aceitar meu pedido, vou colocar-me de costas por um instante. Que o voluntário dê um passo à frente. O comandante disse: vou ficar de costas. E eu quero um voluntário que queira morrer pelo nosso propósito. Para que ninguém se constranja, eu vou me pôr de costas. Quem quiser, dê um passo à frente. Quando ele virou de novo, ele disse assim, ao virar-se novamente para os seus soldados, viu-os alinhados. E ele ficou decepcionado e disse: ninguém se apresentou. Ele olhou e viu todo mundo na mesma fila. Ninguém se apresentou. Não haverá entre vós nenhum homem fiel a mim? E alguém disse: Senhor, na verdade, todos nós demos um passo à frente, disse o capitão dos soldados. A fila está igual, porque todos nós estamos nos candidatando para a missão. Há à nossa frente uma grande missão a ser cumprida. Ela certamente matará o nosso conforto, nosso tempo livre, nosso ego, nosso orgulho e os prazeres da nossa alma. A missão é levar aos homens o conhecimento de Deus, sua salvação e seu propósito. Quem está disposto a apresentar-se imediatamente a Deus para essa missão? Quantos de nós quer realmente se apresentar para essa missão? Eu quero dizer para vocês que todos vocês são amados e preciosos do Pai. Mas se alguém aqui não está fazendo algo direto para o reino de Deus, você está deixando de cumprir aquilo pelo que Deus te chamou. Pastor, eu sou um empresário. Então que a sua empresa seja um lugar que leva o amor de Deus às pessoas de alguma forma. Agora mesmo o Júnior da padaria Pão e Cia está lá em São Paulo, fazendo uma espécie de treinamento para aplicar nos nossos empreendedores visionários aqui no mês. Foi para uma feira industrial de equipamentos para padaria e falou: pastor, eu não vou só para essa feira, eu quero fazer alguma coisa que me ajude com os empreendedores visionários. Nós encontramos algo e ele está nesse fim de semana fazendo um treinamento. Só na terça-feira que ele vai para a feira de equipamentos de padaria. Mas ele foi ontem à viagem, comprou suas passagens e foi, somente para aprender algo e trazer para aplicar na igreja. Ele é um empresário, dono de uma padaria, que fornece o seu material para boa parte da cidade de Castanhal, mas de alguma forma decidiu também com isso influenciar no reino de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, recuperar a alegria da salvação e assim a alegria de servir como Jesus. O salmista disse em Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. 1 Coríntios 15 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que nós temos feito para o reino de Deus, isso vai de alguma forma ser colhido por nós. Você precisa, como disse pastor Emerson, muito bem dito, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Mas quando você chegar diante do Senhor, Ele não vai perguntar a marca do seu carro. Ele não vai perguntar se você, antes de morrer, deixou sua casa bem pintada. Ele não vai conversar com você sobre isso. Ele vai querer saber como, de maneira ativa, você contribuiu para que vidas se entregassem a Jesus. Se você não sentiu, você precisa sentir a sensação, o sentimento de quando alguém diz sim para Jesus através da sua vida. Quando você evangeliza alguém e você diz assim, você aceita, você quer Jesus como seu Senhor e Salvador, e a pessoa diz sim. É uma das sensações mais maravilhosas que nós podemos sentir na nossa vida. E se nós não fizermos, quem fará? Eu quero te dizer que esse aqui é um lugar especial, é a casa de Deus, um lugar onde a gente se congrega, se encontra. Mas eu quero te falar que Jesus, Ele deixou um comando: vai, não é só vem, vai, ide, portanto, por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos parte de um exército, não é só aqui. Aqui nós temos os ministérios, aqui nós temos também como parte disso as células, que também são parte disso lá fora para ganhar as pessoas. E se você não faz, quem vai fazer? Olha para o irmão do seu lado, meu irmão, se você não fizer, quem vai fazer? Se nós não fizermos, quem é que vai fazer? Romanos 10, 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você é grande, se você tem a realeza de Deus na sua vida, você tem o desejo de ganhar pessoas. Você tem o desejo de evangelizar vidas, de falar de Jesus. Não confunda humildade com baixa autoestima. Humildade não tem nada a ver com se sentir inferior a alguém. Humildade é uma postura de dar a glória a Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de receber um elogio, já reparou? Aí a irmã chega para outra e diz assim: irmã, você está tão bonita hoje. Ela: não. Hoje eu estou tão feia, eu me olhei no espelho, eu estou horrível. Não encontrei uma roupa, um vestido. Você tem que dizer assim: ô irmã, você acha que eu estou bonita? Eu saí de casa mesmo me sentindo poderosa. Eu me olhei no espelho e eu me achei uma gatona hoje. Que bom que você confirmou, então eu estou certa. Qual é o problema de se achar bonito? Irmão, o teu trabalho é fantástico. Não, pastor, isso aí é só um remendo, isso é uma gambiarra, isso aí. Se eu me dedicar mesmo, a coisa, né? Não, isso aí é só... Você tem que dizer: não, pastor, realmente estudei, eu me considero um excelente profissional. Mas você não toma glória para si, você aceita o elogio e diz: obrigado, irmão, que Deus seja glorificado. Isso é a verdadeira definição de humildade. Atos 22 nos mostra um momento que Paulo, se fizesse um discurso desse aqui, poderia ser considerado orgulhoso. Ele chega diante dos irmãos e pais, ele diz assim: agora eu quero que vocês me ouçam. Ele já começa a falar em outro idioma, em hebraico. Aí o pessoal olha assim: peraí, rapaz, o homem está falando no nosso idioma. Esse homem é poliglota, ele fala mais de uma língua. Esse cara, ele é diferente. E eles ficam em silêncio, assustados. E ele diz assim: olha, quanto a mim, gente, quero falar primeiro de mim.
Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, o meu curso foi em Harvard. Porque Gamaliel era uma Harvard do tempo. Ele era um grande mestre da época. Se você dissesse assim, quem me instruiu foi Gamaliel, era o cara. Gamaliel, rapaz. Então ele chegou e disse assim, ei, o meu curso minha especialização foi toda em Harvard. Então, eu sei do que eu estou falando, tá? Eu tenho conhecimento. Ele diz assim, nessa cidade Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Rapaz, quem é esse cara? Esse cara é orgulhoso. Olha aí, não tem nada a ver com orgulho, ele estava dizendo quem ele era. Aí, às vezes, a gente quer se achar humilde se diminuindo. Não fulano, ciclano. Humildade é quando você olha para alguém e mesmo sabendo mais que ele, você para ouvi-lo. Você tem como ouvi-lo. Como aquele testemunho que eu contei na quarta-feira, de uma adolescente que entra no gabinete do pastor, para você que não estava aqui. Ele é um pastor Joaquim, lá da Suécia, um sueco. E ele faz uns shows pela Europa, uns shows cristãos, e uma adolescente da igreja dele chega diante dele no escritório e diz, pastor, tive uma ideia, vamos fazer um show na Disney. E aí ele olha para aquela menina e pensa, meu Deus, um show na Disney, nunca a Disney vai permitir isso. E ele conta que quando ela sai do escritório dele, ele pega aquele sonho dela e joga no lixo. E Deus fala assim para ele, Joaquim, quando você se tornou tão orgulhoso? Ele falou, mas como Deus, eu orgulhoso? Quando você se tornou tão orgulhoso a ponto de não ouvir o conselho, só porque ela é uma adolescente de 14 anos. Ele disse assim, tudo bem, Senhor, eu vou ligar para a Disney de Paris, a Disney da França, que é uma Disney gigante também. Ele falou, olha, eu sou pastor de uma igreja evangélica, cristã, aqui da Suécia, e nós queremos fazer um show aí na Disney. O cara disse que fala assim para ele, rapaz, nunca houve nada cristão na Disney. Nunca aconteceu nada cristão aqui. Nunca ninguém nos pediu isso. E ele disse assim, eu fico muito feliz de saber que eu sou o primeiro. Vamos te ligar. 10 dias depois ligaram para ele e disseram assim, olha, nós vamos te dar 15 minutos no palco do Ursinho Puff. 15 minutos. Glória a Deus. O show com o Ursinho Puff. Foi para lá. Quando ele viu, tinha uns caras com terno e gravata, ele disse assim, quem são esses homens de terno e gravata ali? Disseram para ele, são os CEOs da Disney, os caras que mandam aqui no parque. Eles vieram para ver o teu show. Ele fez o show, 15 minutos, os CEOs da Disney chegaram para ele e disseram assim, olha, nós gostamos, ano que vem nós queremos te dar meia hora no palco do Toy Story. Meia hora com Buzz e Woody. Eu quero meia hora. Meia hora, terminou o show, no ano seguinte eles chegaram e disseram assim, ano que vem, vamos te dar 45 minutos, agora não me lembro mais qual era o próximo palco. 45 minutos, eu quero, ele fez um show. No ano seguinte deram para ele 1 hora. Ele disse que ficou emocionado quando escutou nas caixas de som da Disney de Paris. Senhoras e senhores, anunciamos que esta noite teremos um grande show da Igreja Evangélica Palavra da Vida da Suécia, no palco principal da Disney, e vocês são convidados. E de repente, uma coisa inédita acontece, no palco principal da Disney, milhares de pessoas que estavam brincando no parque, naquele instante, começaram a ouvir o nome de Jesus. O Evangelho. Começaram a ouvir a palavra de Deus. Por causa da humildade que ele teve em ouvir aquele conselho. Meus irmãos, ser grande é passar por cima de coisas pequenas como ofensas bobas. Ser grande, como eu disse, é querer servir. Você precisa procurar uma área em que você possa servir a Deus de maneira prática. Porque quem tem a grandeza de Deus em si também frutifica. Jesus disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo que arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quem serve, quem quer ser grande, é aquele que ama e aquele que serve. Quem tem a realeza de Deus em si, eu estou caminhando para terminar, eu peço mais um tempinho para os irmãos. É aquele que desenvolve autoridade e segurança em si mesmo. Segurança de quem é. Jesus nos fala, portanto, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus recebeu uma autoridade de Deus e ele a compartilhou conosco. O que o Espírito Santo faz em nós diante dessa autoridade? A Bíblia diz, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O maior poder do universo habita em mim e habita em você. O maior poder do universo habita em nós, é o poder de Deus, um poder sem limites. Ter essa grandeza também é ser exemplo e bom testemunho para outras pessoas. Pessoas que têm a grandeza de Deus em si, não passam a vida com crise de identidade. Quem eu sou? O que eu devo fazer? Presta atenção nessas perguntas. O que você quer de Deus? O que você quer da vida? Porque Jesus, ele nos faz essa pergunta. Ele chega para pessoas doentes na Bíblia, ele sabe que elas estão enfermas, mas ele pergunta, o que você quer? Ele podia querer algo diferente do que ser curado. O que você quer? Eu sei que você está doente, estou vendo aqui, mas o que você quer que eu te faça? Tem gente que não sabe o que quer de Deus. Deus chega para Salomão e diz, o que você quer, rapaz? Me diz, eu vou te dar. Salomão diz assim, Senhor, eu estou com um povo numeroso nas mãos, preciso ter, assim, condição para cuidar desse povo. Sabe o que eu quero, Senhor? Sabedoria. Ele sabia o que queria. Ele sabia do que precisava. Deus olha para ele e diz assim, por causa do teu nobre pedido, não vou te dar só isso. Vou te fazer famoso, rico, poderoso. Eu vou te abençoar. O que você quer da vida? Qual é a sua visão para a sua família? Para a sua vida? Você que é pai, tem sido sacerdote do seu lar? Você que é esposa, mãe, tem contribuído na edificação da sua casa? Você que é filho, tem honrado seus pais e sua família? Você tem usado a autoridade que Deus tem te dado para ganhar vidas, para falar do amor de Deus? Quem tem a grandeza de Deus em si, não usa apenas de autoridade, mas é alguém que flui com equilíbrio e satisfação interior. É uma das coisas que eu mais peço a Deus, equilíbrio nas minhas emoções, equilíbrio nas minhas escolhas e atitudes, não fazer escolhas precipitadas. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que faz escolhas precipitadas é uma pessoa que é desequilibrada emocionalmente, ele está meio perdido. É como alguém que vai para o supermercado com fome. Você já foi fazer compras com fome? Você ia comprar um pacote de biscoito, você derrubou 10 no carro. Eu quero isso aqui. Não, isso aqui vai. Você chega em casa que você come. Meu Deus, por que eu comprei isso aqui, Senhor? Não preciso de tanto assim. Você estava com fome. Você estava querendo comer. Então o que você via na frente é como se fosse se saciar. É a mesma coisa que prometer alguma coisa quando você está muito alegre. Alguém já prometeu uma coisa quando está muito feliz? Quando a felicidade assim deu uma parada, você diz assim, o que foi que eu fiz, meu Deus? Meu filho me pegou na hora que eu estava felizão, perguntou se eu dava, eu estava tão assim, eu dou, meu filho, o que você quer? O que for, eu te dou. Aí depois você vai ver o preço do negócio, meu Jesus, o que foi que eu fiz? Ou, quando você toma uma decisão triste demais, qual é a tendência? Desistir. Eu vou largar esse negócio, isso não é para mim, eu não estou dando conta. Você está triste, você tem uma tendência a tomar decisões precipitadas. Mas quando nós temos a grandeza de Deus em nós, não importa se as dores nos cercam, se a situação nos cerca, difícil,
nós vamos escolher não apenas não pelas circunstâncias, mas vamos escolher pelo propósito. A Bíblia nos fala de um momento que os discípulos têm que acordar Jesus no barco. Ele estava dormindo com um travesseiro. E disseram: Jesus, Senhor mestre, a tempestade está grande, esse barco vai virar. O Senhor não se importa, vamos morrer todos. A Bíblia diz que Jesus se levanta do seu descanso. Irmão, quem é que consegue dormir na tempestade? Às vezes você está na sua cama, paradinha na sua casa, né? Tranquilão. Se você é como eu, de vez em quando eu fico parecendo até um robô, que eu ponho máscara e tampão de ouvido. Tem uns amigos meus que são piores, tem que botar uma almofada na canela, outra aqui, no pé. Eu digo, pelo amor de Deus, vai caçar o que fazer, não. Aí, mas põe, você está lá, mas nem toda calmaria você consegue dormir. Você acorda de madrugada e diz assim: meu Jesus, 4 da manhã, o que foi que aconteceu? Mas Jesus, ele estava tão cheio de paz, que ele estava dormindo na tempestade. Ele se levanta, a Bíblia diz em Mateus 4, que ele dá uma ordem ao mar, ao vento. Ele diz assim ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande calmaria. Eu quero te dizer que você só pode externar aquilo que você tem dentro de si. A Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Pessoas amarguradas, a Bíblia diz que é uma raiz de amargura. Se ela está na vida de alguém, ela pode contagiar os outros à sua volta. Pessoas amarguradas têm a tendência de deixar os outros amargos. Mas uma pessoa que sabe perdoar, que não é rancorosa, ela vai dizer assim: ô, rapaz, esquece isso, perdoa. Libera fulano, tá? Seja livre quanto a essa situação. Não importa o momento de dor ou de tristeza, com as emoções afloradas, ou nós tendo a tendência de fazer escolhas erradas. Jesus, ainda nessa condição, fez, e Ele quer que nós sejamos canais de paz, canais desta grandeza. E falando de satisfação, eu te pergunto: você se considera grato pelo que tem? A grandeza da presença de Deus em nós nos leva a viver uma vida plena dentro dos propósitos de Deus. Alguém ontem me convidou, eu fui lá para a Quinta do Bosque de manhã. Meu filho foi tomar banho de piscina. Eu me sentei num banco assim, no meio do bosque, fiquei olhando ele tomar banho. Ele ficava me chamando: pai, aquela coisa de filho, né? O pai vê o menino mergulhar. E eu sentado naquele banco, o vento começou a soprar. E eu sentado, né, tranquilo. A árvore começou a soltar as folhas. Aquilo começou a cair na minha cabeça. E eu vendo o meu filho, eu pensei: Jesus, isso que é vida, Senhor. Coisa boa. Eu estava pensando isso, chega um cara de bicicleta, professor de aula de tênis lá do pessoal, chega e diz assim: nem me conhece o cidadão. Olha a intimidade, né? Fazer o quê? Ei, irmão, tá tão bom, só falta uma rede. Aí eu pensei: isso não é que ele tem razão, a rede aqui era uma coisa mesmo. Isso é verdade. Eu falei: meu Deus, que coisa boa esse vento. Meu filho, olha, tomando banho. Minha esposa ali conversando com a irmã Felicidade. O nome da irmã ainda é Felicidade. E aí, a gente assim, eu falei: meu Deus, as coisas, a escala de valores muda. Porque você começa a entender que isso que é grandeza é ser grato pelo que você tem. É ser grato pelo que Deus te proporciona. Satisfação pelo que Deus te dá. E eu quero terminar. Vou terminar mesmo. Esta é uma grandeza, meus irmãos, também, que só está sobre aqueles que nasceram de novo. Vocês lembram do leão que eu falei no início? Essa grandeza no animal nasceu com ele. Em nós, Jesus nos fez, Deus nos criou. Mas nós adquirimos a realeza quando nós acreditamos em Jesus como nosso Rei. Tem um momento que Jesus está pregando e os discípulos dizem assim: Senhor, por que tu pregas por parábolas? Ninguém entende.
ele diz assim: eu prego por parábolas. Ele está falando aqui. Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Jesus está dizendo o seguinte aqui: não é que eu não quero que eles compreendam, eu estou pregando e eu quero que eles compreendam, mas para compreender também tem que querer. Escute, você quer ser grande, você quer ter a grandeza de Deus na sua vida, você precisa realmente querer. Jesus mesmo disse: se você quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.